Saudações, meus caros! Assim como eu fiz algum tempo atrás uma série de vídeos para falar sobre a história da Grécia Antiga, chegou a hora de nós falarmos sobre Roma. Outro povo da antiguidade bastante importante para nós, bastante conhecido. A gente vai começar com esse vídeo de hoje falando sobre as origens, como foi o processo de fundação da cidade, como a cidade se expande e como se forma a monarquia em Roma, ou a primeira forma de governo dessa civilização. Nós teremos então uma série de outros vídeos para seguir com a história dos romanos e também alguns vídeos para falar sobre alguns jogos, uma série bem famosa agora que está surgindo sobre Roma. Roma é um povo que até hoje é bastante comentado, tem vários produtos culturais bem interessantes sobre eles, filmes, séries, jogos. Então, teremos muito material para comentar daqui para frente. Para falar sobre a origem de Roma, primeiro precisamos falar sobre os povos que moravam naquela região, a região chamada de Península Itálica. Essa bota que hoje é o território do país moderno Itália. Então, nesse território existiam vários povos diferentes que viviam lá. Esses povos, então, vão acabar dando origem, vão ter influências diferentes para a fundação desse povo de Roma. Então, Roma se localiza aqui nessa região chamada Lácio, em que viviam várias tribos latinas diferentes. Aqui ao norte nós temos os etruscos, um outro povo que nós não temos muita informação, mas é um povo antigo que vivia naquela região, que interagia bastante com os latinos aqui. Além disso, nós temos outros povos chamados de italiotas, porque viviam aqui nessa região, entre os quais nós podemos destacar os úmbros e os sabinos. Além desses grupos italiotas, nós tínhamos também no começo do povoamento da Península Itálica tribos ilíricas, povos que vieram dessa região aqui da Europa Oriental e acabaram se instalando aqui na costa. Tínhamos também a região da Magna Grécia, colônias gregas que acabaram dando origem a cidades aqui no sul da Itália. E tínhamos também próximos a essa região os cartagineses, um povo que se estabelece no norte da África e que durante a República em Roma vai ser um dos maiores inimigos. Esses são então esses povos que começaram a ocupar essa região da Península Itálica e que vão acabar dando origem à cidade de Roma. Então, quais são as histórias que nós temos sobre a fundação de Roma? Bom, a primeira delas é uma história mitológica. É uma origem mitológica baseada na lenda de Rômulo e Remo. Então, Rômulo e Remo seriam descendentes de um sobrevivente da Guerra de Troia, Enéas. Ele teria fugido de Troia, viajado até uma região próxima, do que seria a cidade de Roma, e a partir dali teria fundado um pequeno reino. Desse reino teria vindo esses irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Nessa lenda, então, os irmãos teriam sido largados num cesto pelo seu tio que queria tomar o poder naquele pequeno reino, e acabaram sendo amamentados e cuidados por uma loba. Depois de algum tempo, então, os irmãos crescem, descobrem as suas origens, libertam os seus pais e acabam ganhando o direito, ganhando território para fundar a cidade de Roma. Para fundar a cidade que acabaria dando origem a Roma, né? Mas no meio do processo para a divisão das terras, para a organização da fundação dessa nova cidade, os dois irmãos acabam brigando e Rômulo acaba matando Remo. É uma lenda, obviamente isso não aconteceu, mas o que nos importa aqui é que a lenda traz alguns elementos culturais, da própria identificação dos romanos. Alguns exemplos, ah, Rômulo e Remo seriam filhos, seriam descendentes do deus da guerra para os romanos, Marte. Isso traz a questão da importância da guerra para a cultura dos romanos. Além disso, a gente pode destacar o fato deles não terem sido cuidados por qualquer animal. Eles foram cuidados por uma loba, um animal selvagem, um animal que consegue se defender.
Mas temos algumas informações sobre a origem histórica de Roma. O que, que nós temos de informações baseadas em estudos, tanto de escritos de historiadores da época de Roma mesmo, quanto estudos feitos hoje a partir de vestígios arqueológicos dos povos que viviam naquela região. Bom, para isso vamos voltar àquele mapa. Então, Roma foi fundada aqui nessa região do Lácio, primeiramente por aldeias latinas que viviam próximas ao rio Tíber, que desce mais ou menos do norte da Itália e segue para aquela região ali de Roma. Então, Roma começa nessa união de aldeias, primeiramente de latinos, depois a gente vai ter uma influência em seguida dos etruscos, no sentido de proteção. Tinha uma grande função militar para proteger as pessoas que viviam naquele lugar de possíveis invasores. Lembrando que aqui é uma região de vários povos diferentes, com várias tribos diferentes. Então, ataques entre esses povos era algo rotineiro. Roma surge então como uma pequena aldeia que vai dar origem a uma cidade no sentido de defesa. Com o tempo, essa cidade começa a se desenvolver, mas mais pessoas se interessam em morar nesse ambiente mais seguro de Roma, e os seus habitantes então começam um processo de expansão. Então, essa cidade que tem como ideia inicial a defesa passa a se expandir e dominar as tribos que viviam próximas dali. Como eu falei anteriormente, a primeira forma de governo do povo romano foi a monarquia, traduzindo o poder nas mãos de uma pessoa só. Mas em Roma não era bem assim. Existia o rex, que é o termo para o rei em latim. Esse rei, então, ele tinha funções militares, ele organizava o exército, ele comandava o exército em invasões, ele decidia invasões contra outros territórios. Ele tinha também uma função religiosa de organizar cultos, rituais importantes para os romanos naquele momento, e também cuidava de questões jurídicas, de julgamentos e punições. Mas esse poder do rei era limitado. Limitado por quem, principalmente? Pelo Senado, que era o conselho desses antigos anciãos, dessas pessoas mais antigas, desses chefes das principais famílias romanas, das famílias patrícias em Roma. Então, esse conselho tinha a função de fiscalizar, de aprovar as decisões do rei, principalmente relativas ao destino da cidade e desse reino que estava começando a se expandir já naquele contexto. Então, por mais que existisse alguém com uma autoridade maior em Roma, um governante maior, o Rex, ele tinha o seu poder limitado por outra instituição com a qual ele era obrigado a dialogar. Ele precisava da aprovação do Senado, ele precisava escutar o Senado. Então, isso já nos traz um pouco da complexidade da organização dos romanos, desde a sua primeira forma de governo. Além disso, existia a Assembleia Curiata, que era uma organização, grupos que se formavam para discutir questões em cada região de Roma. Então, essas regiões, chamadas de cúrias, eram organizadas entre os cidadãos que tinham idade para participar do exército, que tinham idade militar, e essas pessoas decidiam questões relativas à vida dentro daquelas comunidades, dentro daquelas regiões. Ao mencionar o Senado anteriormente, eu já citei esse grupo que existia em Roma que formava a elite social da cidade. Então, existia um grupo de famílias em Roma que se consideravam os herdeiros dos fundadores, dos primeiros moradores da cidade, e essa questão familiar daria a essas pessoas, denominadas de patrícios, o direito de ter acesso às principais terras cultiváveis, ou seja, as terras utilizadas para a agricultura nesse reino de Roma, e também de participar efetivamente do governo. Então, esse pequeno grupo de patrícios eram a elite política, social e econômica. Como eles tinham o controle das terras, eles acabavam dominando a produção econômica em um reino que dependia essencialmente da atividade agropastoril.
Então, logo abaixo deles, na organização social romana, nós tínhamos os plebeus, que eram considerados os descendentes daquelas famílias que chegaram depois em Roma, principalmente dos povos italiotas que foram anexados, ou que foram até dominados, por Roma depois. Então, essas pessoas eram livres, tinham seus direitos dentro de Roma, mas por serem considerados de famílias inferiores, por terem ancestrais considerados inferiores, essas pessoas não poderiam participar das decisões políticas, nem ter acesso às terras, o principal recurso na antiguidade. Além de patrícios e plebeus, nós tínhamos um grupo que crescia cada vez mais de escravos. E como se conseguia escravos na Roma Antiga? Com prisioneiros de guerra, a partir do momento que Roma começa a dominar diferentes povos, começam a surgir escravos prisioneiros de guerra na cidade, ou pessoas endividadas, no que a gente chama de escravidão por dívidas, algo que era muito comum na antiguidade. Como os plebeus eram o grupo que mais passava por dificuldades econômicas em Roma, muitas vezes eles acabavam pegando dívidas, pedindo empréstimo para famílias patrícias, não tinham como pagar e acabavam se tornando escravos até que pagassem essas dívidas. E essas dívidas acabavam indo, 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 e a escravidão acabava pegando a família toda, gerações daqueles plebeus. Nós falaremos mais sobre os conflitos que vão surgir dessas tensões entre patrícios e plebeus no próximo vídeo, mas, para finalizar essa questão da monarquia, esse foi um período do qual nós temos pouquíssimas informações. Então, não temos como saber exatamente qual foi o contexto que acaba levando à queda dos reis em Roma. Mas o que nós sabemos? Bom, em algum momento dessa monarquia, começam a surgir vários reis que tinham origem entre os etruscos. O último desses reis, Tarquínio, o Soberbo, como ele foi conhecido entre os historiadores romanos, ele começa a ter várias tensões, várias disputas de poder com o Senado. Lembrando, o rei precisava da aprovação do Senado para que as suas vontades pudessem ser exercidas em Roma. Então, era natural que existisse essas tensões entre rei e Senado. Só que com Tarquínio isso teria aumentado. Além disso, com o passar do tempo, esses patrícios, essa elite econômica em Roma, passa a ter cada vez mais poder. Eles passam a acumular cada vez mais dinheiro, a ter cada vez mais escravos à disposição deles. Então, eles passam a querer controlar o governo em Roma. Então, essas tensões entre o Senado e o Tarquínio acabam levando os patrícios a armarem um golpe para eliminar o rei e assim acabar com a monarquia de vez e começar uma nova forma de governo. Um governo em que o Senado vai ter a última palavra. Chegaremos então à República Romana. Bom, pessoal, essa é uma visão bem resumida das origens de Roma e desse primeiro momento histórico, a monarquia romana. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos, abraços!